Imagine o cenário. Uma linha de produção, talvez de aços especiais, e de repente começam a aparecer umas trincas internas em algumas placas. Coisa chata. Sim. Ou então, sabe aquele aumento persistente no retrabalho de peças usinadas? Que ninguém consegue apontar exatamente por quê. Exatamente. Situações assim, né? Que tiram um sono de muito engenheiro na metalurgia, nos materiais, são mais comuns do que a gente gostaria, eu acho. Com certeza. E são desafios complexos, não dá pra resolver com uma solução qualquer, né? É aí que entra a ferramenta que a gente vai explorar hoje. O diagrama de Ishikawa, uma abordagem visual bem sistemática para investigar esses problemas. Isso. Hoje, a nossa missão aqui é destrinchar esse tal diagrama de Ishikawa, que também chamam de espinha de peixe, né? Ou diagrama de causa e efeito. Isso mesmo. A gente quer entender não só o que ele é, mas como ele funciona de verdade, lá no chão de fábrica. Especialmente com aquele esquema dos 6 M's. E como nós, engenheiros que lidamos com metais, com processos, podemos usar isso para ir fundo, na causa raiz dos problemas. E o ponto-chave aqui, que talvez seja o maior valor do Ishikawa, não é só fazer uma lista de possíveis causas, sabe? É a capacidade de estruturar o pensamento de uma equipe. Uma equipe que muitas vezes é multidisciplinar. Ah, interessante isso. Porque força todo mundo a olhar para o problema de um jeito mais integrado. Muitas vezes a causa raiz não está ali onde parece óbvio na primeira olhada. Faz sentido. Porque a tendência inicial é sempre ir no suspeito mais próximo, né? Talvez a máquina que falhou, ou o operador daquele turno específico. Mas você está dizendo que o Ishikawa ajuda a gente a não cair nessa armadilha? Exatamente. Ele foi pensado pelo Kaoru Ishikawa, lá no Japão do pós-guerra, sabe? Como uma das ferramentas-chave para a gestão da qualidade. A ideia é ir além do sintoma e achar as causas fundamentais. Aquelas que, se você corrigir, o problema some de vez. Exato. Ele meio que força a gente a perguntar por que várias vezes, mas de um jeito organizado. Entendi. E, visualmente, como ele é? Eu já ouvi falar desse formato de espinha de peixe. Como essa representação visual ajuda concretamente as equipes de engenharia, por exemplo, a entender melhor um problema complexo numa linha de tratamento térmico? O formato é muito bom por isso. O problema, o efeito, tipo a trinca na placa de aço, fica na cabeça do peixe, geralmente à direita. Aí tem uma linha central, a espinha dorsal. Certo. Aí as espinhas menores, que são as causas secundárias, terciárias, que a equipe levantou. Entendi. É um mapa, então. É um mapa. Mapeia as relações potenciais, ajuda a ver como, uma falha que parece ser de máquina pode ter origem num método de manutenção que não tá legal, ou numa especificação de material que força o equipamento demais. Tira o foco de um culpado só e mostra o sistema todo. Nossa, isso deve ajudar a quebrar um pouco aquela coisa de silos entre departamentos, né? Engenharia culpando produção, produção culpando manutenção. Totalmente. O diagrama coloca todo mundo olhando para o mesmo mapa, como você disse. E aí vem os benefícios, imagino. Exatamente. Promove a colaboração, o pensamento crítico entre áreas diferentes, ajuda a achar as verdadeiras causas raízes para a gente parar de ficar só apagando o incêndio, né? Com solução paliativa. Que só mascara o problema por um tempo. Isso. E ao fazer essa análise mais profunda, também serve de base para prevenir problemas futuros, para documentar ação corretiva, o que é ótimo para não conformidade, para auditoria. Ok, vamos então mergulhar nesses famosos 6 M's. Eles parecem ser o esqueleto da análise na indústria, né? Por que esses 6? São, deixa eu lembrar, máquinas, métodos, materiais, mão de obra, meio ambiente e medição, certo? Corretíssimo. Esse framework é super popular na manufatura porque ele cobre, de forma bem completa, as grandes áreas de onde podem surgir variações e problemas num processo produtivo. Vamos dar uma olhada em cada um, pensando na nossa área de metalurgia e materiais. Beleza. Começando por máquinas. O que entra aí? Equipamento, ferramenta... Tudo isso. Tudo que é físico e usado no processo. Pensa num forno de tratamento térmico que está com um controle de temperatura meio impreciso. Talvez por falta de manutenção preventiva. Ou uma ferramenta de corte desgastada numa máquina CNC, gerando peça fora de medida. Ou até o projeto de um molde para injeção de metal que, causa falha de preenchimento. Qualquer falha, desgaste, projeto inadequado do equipamento entra aí. Entendido. E o segundo M, métodos. Aqui a gente fala do procedimento, da instrução de trabalho, o jeito de fazer a coisa. Exato. É o como fazer. Por exemplo, um procedimento de soldagem que não está claro, não especifica bem os parâmetros de corrente, velocidade, aí cada hora sai de um jeito. Varia a qualidade da junta, né? Pois é. Ou falta um padrão definido para a sequência de adição das ligas num forno de fusão, ou um processo de laminação que a sequência de passes não está otimizada para gerar a microestrutura que a gente quer. E aqui entra uma questão prática que a gente tinha separado. De que forma essa falta de padronização em métodos, por exemplo, num processo de soldagem ou de conformação mecânica, pode levar a defeitos recorrentes, mesmo que os operadores sejam experientes? Ótimo ponto. Porque mesmo operadores experientes podem, sem querer,
introduzir pequenas variações se o método não estiver muito bem definido, muito bem padronizado. Mesmo que pequenas. Sim, em processos sensíveis como soldagem, conformação, essas pequenas variações podem ir se acumulando e levar a defeitos que aparecem de vez em quando, sabe? Uma solda com menos penetração aqui, uma trinca pequena de conformação ali. Entendi. A padronização não é para engessar, é para garantir que a melhor forma que a gente conhece de fazer seja seguida sempre, para reduzir a variabilidade, tornar o processo mais previsível, mais controlável. Se não tem padrão, fica difícil saber se o problema é do método ou da execução, né? Totalmente, clareou. Próximo M. Materiais. Esse parece mais direto, né? Matéria-prima, insumos. Sim, é tudo que entra no processo para ser transformado. Pode ser, sei lá, um lote de liga de alumínio que está com a composição química no limite inferior da especificação. Aí dificulta um processo de extrusão, por exemplo. Certo. Ou um consumível de solda que não é o ideal para o metal de base que está sendo unido. Ou até contaminação num banho de tratamento superficial porque não controlaram direito a entrada das peças. A qualidade, a consistência do material é fundamental. Chegamos no quarto M. Mão de obra. O fator humano. Isso. Aqui entra tudo relacionado às pessoas e como elas interagem com o processo. Pode ser falta de treinamento específico para operar um equipamento complexo de análise metalográfica, por exemplo. Ou um erro de interpretação. Também. Um erro de interpretação de um procedimento de inspeção por ultrassom. Ou cansaço, falta de atenção em tarefa repetitiva que exige precisão. Até a falta de comunicação eficaz entre os turnos sobre um problema que está rolando. E falando em precisão, tem outra pergunta aqui. De que maneira essa análise de mão de obra, focando em treinamento, em habilidade, impacta a prevenção de falhas em processos metalúrgicos que exigem alta precisão? Tipo ajuste fino de liga, controle dimensional super rigoroso. Olha, em processos de alta precisão, o fator humano fica amplificado. Um errinho de cálculo na hora de adicionar elemento de liga pode comprometer um lote inteiro de material caro. Imagino. Uma leitura errada num instrumento de medição dimensional pode fazer aprovar peça com defeito. Então, analisar a categoria mão de obra ajuda a gente a identificar não só o erro em si, mas a causa por trás dele. Foi treinamento insuficiente, faltou ferramenta adequada, o procedimento estava confuso. Entendi. Não é culpar a pessoa. De jeito nenhum. É entender a causa e aí você atua nela. Com treinamento direcionado, melhorando o procedimento, talvez até com ferramentas à prova de erro, o famoso Pokayoke. Isso é crucial para garantir a consistência e prevenir falhas que custam caro nesses processos super precisos. Muito importante essa distinção. Separar o erro da causa do erro. O quinto M. Meio ambiente. Condições de trabalho, fatores externos. O que entra aqui? Exato. É tudo que cerca o processo. Pode ser, por exemplo, a umidade do ar muito alta na área onde guardam pós metálicos. Isso causa aglomeração, aí dá problema na sinterização. Ah, faz sentido. Ou vibração excessiva no piso que afeta a precisão de um equipamento de medição óptica. Ou, algo mais comum até, iluminação ruim numa cabine de inspeção visual de soldas. O inspetor não consegue ver direito. E aí vem outra pergunta. Como esses fatores do meio ambiente, tipo variação de temperatura, umidade, podem impactar diretamente a qualidade final de produtos metálicos, que à primeira vista parecem tão robustos, né? Pois é, parece que metal aguenta tudo, mas eles podem ser surpreendentemente sensíveis às condições ambientais durante o processamento. Variação de temperatura pode afetar drasticamente a taxa de resfriamento num tratamento térmico. E isso muda tudo, dureza, tenacidade. Nossa. A umidade pode acelerar a corrosão entre uma etapa e outra do processo, ou atrapalhar a aderência de um revestimento protetor. Em processos como fundição de precisão, até uma corrente de ar pode causar resfriamento desigual e gerar defeito. Controlar o ambiente é muitas vezes um requisito-chave para garantir qualidade e repetibilidade, principalmente com ligas mais sensíveis ou processos mais complexos. Impressionante como até o ambiente invisível pode ter tanto impacto. E o último M, medição. Como a gente controla, como a gente verifica o processo. Aqui entram os sistemas de medição, os instrumentos, a calibração deles e a forma como a gente coleta e usa os dados. Um exemplo clássico, um durômetro descalibrado. Ele indica que as peças estão boas dentro da especificação, mas na verdade não estão. E aí o problema só aparece lá na frente. Exatamente. Ou então, falta um procedimento claro para coletar a amostra para análise química. Aí o resultado não é representativo do lote todo. Ou ainda, a ausência de indicadores de KPIs para monitorar a tendência de defeito.
Quando você percebe, o problema já está enorme. E essa categoria de medição parece ser especialmente crítica quando a gente analisa falhas em componentes metálicos ou em processos de tratamento térmico, onde as propriedades importantes a gente não vê a olho nu, né? Absolutamente. Em metalurgia, muita coisa crítica, composição química, microestrutura, dureza, tenacidade, não é visível diretamente. A gente confia 100% nas medições para controlar o processo e para verificar o produto final. Verdade. Então, se o sistema de medição, seja um espectrômetro, um microscópio, um ensaio de tração, se ele for inadequado, ou não tiver calibrado ou for mal utilizado, a análise toda do problema pode ir por água abaixo. Uma medição que não é confiável pode esconder a causa raiz, ou pior, apontar na direção errada. Garantir que as medições são confiáveis é pré-requisito para qualquer análise de causa raiz eficaz na nossa área. Ok, cobrimos bem os 6 M's. Agora, vamos para a prática. Como é que uma equipe de engenharia no dia a dia constrói e usa esse diagrama? Quais são os passos? Bom, o processo começa com a definição clara, bem precisa do problema, o efeito, né? Não adianta só dizer, as peças estão ruins. Tem que ser específico. Tipo, aumento de 15% nas trincas superficiais em eixos de aço XYZ depois do processo de têmpera observado no último mês. Quanto mais concreto, melhor. O que, onde, quando, como acontece. Certo, problema bem definido. E depois? O segundo passo é fundamental, reunir uma equipe multidisciplinar. E aqui tem uma pergunta importante. Qual a importância real de trazer gente da manutenção, da produção, da qualidade, da engenharia de materiais, todo mundo junto para construir um Ishikawa sobre, vamos dizer, porosidade excessiva em peças fundidas? A importância é total. Pensa bem, cada área tem uma peça desse quebra-cabeça. A produção conhece a rotina ali do forno, as dificuldades práticas da operação, do vazamento. O dia a dia mesmo. Isso. A manutenção sabe o histórico do equipamento, se teve alguma falha em sistema de vácuo ou refrigeração. A qualidade tem os dados de inspeção, sabe onde e quando essa porosidade aparece mais. E a engenharia de materiais entende como a composição da liga, a temperatura de vazamento, a velocidade de solidificação, como tudo isso influencia a formação de poro. Cada um com a sua visão. Exato. Sem todas essas visões juntas, a análise fica capenga. Provavelmente vai focar só nas causas mais óbvias para uma área e vai perder a causa raiz real, que muitas vezes está na interação entre esses fatores. Boa. Equipe reunida, então. Próximo passo? O terceiro passo é o brainstorming. Mais um brainstorming guiado pelos 6 M's. O facilitador, que pode ser alguém da própria equipe ou alguém de fora, incentiva todo mundo a dar ideias de possíveis causas dentro de cada categoria. É importante que, nesse momento, não haja críticas nem julgamentos. O objetivo é levantar o máximo de possibilidades. Ok, uma chuva de ideias, literalmente. E com tudo isso na mesa. Passo 4. Organizar isso visualmente lá no diagrama. O problema na cabeça do peixe, os 6 M's como as espinhas principais e as ideias do brainstorming como as espinhas menores ligadas na sua categoria. E aqui é muito útil usar aquela técnica dos 5 porquês para aprofundar. Assim. Se alguém sugere, por exemplo, temperatura do forno alta, que entra em máquina, o facilitador pergunta, mas por quê? Porque o controlador está desregulado. E por quê? Porque não foi calibrado. Por quê? E assim vai, até chegar numa causa mais fundamental. Esse é um ponto crítico, eu acho. Como a gente garante que essa análise vá além do óbvio? Daquelas causas que todo mundo já meio que suspeita, e realmente cave fundo para achar as raízes mais profundas usando o diagrama. É um desafio constante, né? Mas tem algumas coisas. Primeiro, usar os 5 porquês de forma sistemática ajuda a não parar na primeira resposta. Segundo, é fundamental tentar usar dados e fatos para validar as hipóteses que surgiram no brainstorming, sempre que der. Sair do achismo. Exatamente. Buscar registro de manutenção, dado de controle de processo, resultado de inspeção. Terceiro, a própria natureza multidisciplinar da equipe ajuda muito. Alguém de uma área pode enxergar uma conexão que os outros não estavam vendo. E quarto, não ter medo de questionar as premissas básicas sobre o processo. Às vezes, a causa raiz está em algo que sempre foi feito daquele jeito e ninguém nunca parou para pensar se era o melhor jeito. Faz sentido. E depois de mapear e aprofundar essas causas todas? Passo 5. Analisar o diagrama completo e priorizar. Porque nem todas as causas que apareceram ali vão ter o mesmo impacto, né? A equipe precisa usar o conhecimento técnico, os dados disponíveis, para identificar quais são as causas mais prováveis ou aquelas que teriam um maior impacto se fossem resolvidas. Às vezes, combinar com o diagrama de Pareto, usando dados de ocorrência de falha, ajuda bastante nessa priorização. Certo. Priorizadas as causas, aí sim é hora de agir. Exato. Passo 6. Desenvolver planos de ação específicos para as causas raízes prioritárias. E aqui é bom usar critérios SMART, sabe? Para garantir que as ações sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo definido, temporal. Isso ajuda muito para que a ação realmente aconteça. E, finalmente, não basta só agir, né? Tem que ver se funcionou. Passo 7 e crucial.
acompanhar a implementação das ações e, principalmente, medir se elas foram eficazes para resolver aquele problema original que a gente definiu lá no começo. Comparar o antes e o depois. E comunicar os resultados para a equipe, para a organização. O ciclo só fecha quando a gente comprova que a solução funcionou. Falando em implementação, na realidade do chão de fábrica, com aquela pressão toda por produção, a rotina agitada, qual você diria que é o maior desafio para aplicar o diagrama de Ishikawa de forma eficaz na prática? Olha, eu diria que são talvez 3 grandes desafios meio que interligados. O primeiro é arrumar tempo de qualidade. Reunir a equipe, discutir, analisar. E isso exige parar a rotina, né? E nem sempre a gestão apoia ou viabiliza esse tempo que parece improdutivo no curto prazo. Verdade. O segundo é a cultura. Garantir que a análise seja focada em processo, em causa, e não em achar culpados, em apontar o dedo para a pessoa ou para o departamento. Isso às vezes é difícil. E o terceiro é o acompanhamento, follow-up. Muitas análises brilhantes acabam morrendo na praia porque as ações que foram definidas não são implementadas, ou não são monitoradas, ou ninguém cobra. Ou seja, o diagrama vira só um quadro na parede. Exato. Para superar isso, precisa de disciplina, precisa de apoio da liderança e de uma mentalidade real de melhoria contínua na empresa. É um processo que exige bem mais do que só desenhar as espinhas de peixe, né? Vamos ver alguns exemplos mais concretos. Tinha aquele do retrabalho frequente na tal Metal Pro. Sim, um caso clássico de problema com muitas causas possíveis. A análise Ishikawa lá poderia apontar coisas como a prensa está descalibrada em máquina, as instruções de setup estão confusas em método, um lote de matéria-prima veio com dureza variando muito em material. Que mais? O operador com dificuldade para ler o desenho técnico em mão de obra, a iluminação na área de inspeção está ruim em meio ambiente e talvez nem exista um indicador claro para o custo desse retrabalho em medição. Viu como as causas se espalham por todos os M's? Sim, fica bem claro. Tinha também o exemplo da cor incorreta num processo de acabamento, de pintura. Outro exemplo bom, as causas prováveis poderiam ser um dosador de pigmento com problema, máquina, o procedimento de limpeza do misturador entre uma cor e outra não está adequado, método, teve variação de tonalidade no pigmento que veio do fornecedor, material. E a parte humana e de controle? Poderia ser o operador que não seguiu o tempo de mistura padrão, mão de obra, a iluminação da cabine de pintura que influencia como a cor é percebida, meio ambiente, ou o fato de usarem comparação visual subjetiva em vez de um colorímetro calibrado, medição. Entendi. E aquele bem específico da siderurgia, da trinca no núcleo das placas de aço? Sim, aquele era baseado numa imagem de um diagrama real, né? As causas apontadas lá incluíam válvulas do sistema de refrigeração secundária com defeito, máquina, falta de padrão na montagem das guias do lingotamento contínuo, método, a composição química do aço fora do especificado ou a temperatura do metal líquido muito alta, material. E as outras? Falta de atenção do operador durante a operação, mão de obra, a temperatura ambiente muito alta afetando a eficiência da refrigeração, meio ambiente, e a falta de medição ou de controle da vazão da água de refrigeração, medição. De novo, um problema complexo com causas em várias frentes. Esses exemplos mostram bem como ele abrange tudo. Você mencionou que os 6 M's é um padrão, mas que a ferramenta é flexível. Pensando nisso, além dos 6 M's tradicionais, se a gente estivesse analisando, sei lá, a delaminação num compósito de matriz metálica, ou talvez aglomeração de nanopartículas numa liga, que outras categorias poderiam ser mais relevantes? Excelente ponto. A beleza do Ishikawa está justamente nessa flexibilidade da estrutura. Para materiais avançados assim, talvez o 6Ms precise mesmo de um ajuste fino. A gente poderia pensar em categorias como, por exemplo, projeto do material. Como assim? Focando na arquitetura da microestrutura, nas fases presentes. Ou talvez uma categoria interface-interface, que é super crítica em compósitos, né? Onde a adesão entre a matriz e o reforço é tudo. Sim, fundamental. Poderia ter também condições de processamento específicas, tipo atmosfera controlada, vácuo, gradientes térmicos muito precisos, ou até uma evolução de medição, algo como caracterização avançada dada a complexidade das técnicas que a gente precisa para analisar esses materiais em nano ou microescala. A chave é adaptar as categorias para refletir as variáveis que realmente mandam naquele fenômeno, naquele material ou processo específico. Interessante essa capacidade de adaptação. E o Ishikawa não anda sozinho no mundo da qualidade, né? Como ele se conecta com outras ferramentas? De forma alguma ele é isolado. Ele é uma peça dentro de um sistema maior de solução de problemas. Frequentemente ele é usado como parte do MASP, o método de análise e solução de problemas. O brainstorming é essencial para a gente conseguir preencher ele. E os 5 porquês que você mencionou? Isso, os 5 porquês ajudam a aprofundar as causas dentro dele.
Aí as causas que a gente prioriza no Ishikawa vão alimentar o PLAN, o P do ciclo PDCA, planejar, fazer, verificar, agir, que vai guiar a implementação e a verificação das soluções. E o diagrama de Pareto pode ser usado antes para ajudar a escolher qual problema atacar primeiro, ou depois para priorizar as causas que a gente achou no Ishikawa, baseado em dados de frequência ou de impacto. Faz todo sentido essa integração. Pensando nessas outras ferramentas, tem situações específicas na indústria metalúrgica ou de materiais onde o diagrama de Ishikawa realmente brilha mais? Talvez mais do que usar só os 5 porquês ou uma análise de árvore de falhas, por exemplo? Olha, o Ishikawa é especialmente poderoso quando o problema é complexo, sabe? Com muitas causas potenciais que podem estar interligadas e vindo de áreas bem diferentes. Máquina, processo, material, humano, ambiente. Por exemplo, investigar a causa de uma falha por fadiga prematura num componente estrutural. Que pode ter vindo de muitos lugares. Exato. A causa pode estar no projeto, na seleção do material, num defeito de fabricação lá atrás, tipo uma inclusão, num tratamento térmico que não foi bem feito, ou nas condições de serviço que o componente enfrentou. O Ishikawa permite mapear todas essas possibilidades de um jeito organizado, visual. Isso seria bem difícil de fazer só com 5 porquês aplicados linearmente a partir da falha final. E comparado com a árvore de falhas? A árvore de falhas também é muito boa, mas talvez seja mais quantitativa e focada em eventos que acontecem em sequência. O Ishikawa é excelente para aquela fase mais exploratória, mais qualitativa de problemas que têm muitos fatores envolvidos, especialmente para promover a discussão e o entendimento compartilhado na equipe. Claro que eles podem e muitas vezes devem ser usados juntos. Ótima perspectiva. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o diagrama de Ishikawa é bem mais do que só um desenho bonitinho de peixe. Sem dúvida nenhuma. É uma ferramenta visual estruturada que na indústria usa muito os 6 M's e que guia equipes multidisciplinares a investigar problemas complexos de forma colaborativa, sempre buscando as causas raízes por trás dos sintomas que a gente vê. E para os engenheiros que estão nos ouvindo, que trabalham com metais, com materiais, dominar essa ferramenta significa ter um método robusto para diagnosticar falhas, para otimizar processos e, fundamentalmente, para tomar decisões baseadas em análise em dados, e não só na intuição ou na pressão do momento, né? Exatamente. É sobre transformar aqueles problemas cabeludos em desafios que a gente pode solucionar através de um processo lógico e participativo. Perfeito. Para encerrar, então, acho que podemos deixar uma reflexão para quem está acompanhando a gente. Pense naquele problema persistente aí na sua área, talvez uma variabilidade que ninguém explica nas propriedades de uma liga, ou uma dificuldade para atingir um acabamento superficial específico, ou aquele índice de refúgio que teima em não baixar. Que tal colocar esse efeito na cabeça de um peixe imaginário, aí no seu caderno ou num quadro branco, e começar a esboçar as possíveis causas usando os 6 M's como guia? Que conexões inesperadas poderiam surgir dessa simples organização visual? Exato. Que causas raízes escondidas essa análise estruturada poderia acabar revelando, abrindo caminho para melhorias reais aí no seu trabalho. Fica o convite para experimentar a ferramenta.